esse segundo bloco para discutir segurança pública e seus impactos na sociedade, de parte da sociedade civil organizada, a qual eu faço parte, você faz parte, e o nosso convidado de hoje, professor Jaime Soares, também faz parte. Vamos agora iniciar uma simples pergunta para esclarecer para a população. Como funciona essa estrutura do CCS, que é o Conselho Comunitário de Segurança Pública, lá de Nova Iguaçu? Como você observa esse respeito, se existe ou não, de parte da sociedade e também dos governantes? E como você chegou até o CONSPERJ, que é o Conselho Estadual? Boa. Vamos fazer essa linha cronológica, esclarecendo que o Conselho, eu acho de verdade que o Conselho transita bem, independente de espectro político, de linha política, de apoiei fulano ou ciclano na última eleição. O Conselho tem lá a parceria da prefeitura, que vai sempre nas nossas reuniões. Temos na cidade 3 deputados estaduais. Na última reunião teve um. Eu sinto falta de alguns, realmente, lá. Mas temos essa abertura. Mas encaminha representante? Quem encaminha muito representante, acredite, quem é mais assíduo não é a representação de um mandato local. Não é, acredite. A Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj é que comumente manda uma representação, e aí entendam bem, porque vocês têm que levar esse puxão de orelha para depois não falar que a cigana não avisou. Quem está sempre nas reuniões do Conselho é uma representação da Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia da Alerj, hoje presidida lá pelo Márcio Gualberto, da qual o Dino faz parte, acho que a Marta Rocha faz também. Não. A Comissão de Segurança Pública hoje da Alerj, ela atua nesse objetivo para poder cumprir as suas determinações na comissão. O Marcelo Dino é o deputado estadual do União Brasil que participa. A doutora Marta Rocha hoje, salvo engano, ela é integrante da Comissão de Saúde. Então ela não está nessa. Não está nessa. Ela está em outra comissão. São pessoas que atuam nesse segmento. E detalhe, nós não estamos falando aqui de A ou de B. Não. Nós estamos falando aqui da função parlamentar que é exercida por tais deputados, tá? Que hoje vocês estão observando ser citado o deputado Márcio Gualberto, o deputado Marcelo Dino, que fazem a parte que lhe é de ofício obrigado a fazer. Você vê, pra ficar bem claro. Na última teve lá o Carlinhos BNH, que é polícia, e morador do território que nós estávamos. Então ele falou, mano, eu vim aqui como morador, como parlamentar e como policial também. Deixou o recado dele, mas nós temos lá o Filipinha da região. Foi exercer o ato de cidadania. É isso. O Elton é da região. Esses caras precisam estar mais próximos ali. E eu acho de verdade que, saindo daqui para cá e já voltando, a Alerj precisa botar para frente o fórum bimestral deles de discussão, onde os conselheiros... Já existe esse tipo de... Existe esse encaminhamento por conta da comissão, tá travado, e eu falo a vocês aqui, a você cidadão, a você que está nos assistindo, o início da nossa conversa aqui foi, eu vou defender todo o espaço que os conselhos tenham para poder ter voz. Então o CONSPERJ está ali com 3 assentos garantidos para a sociedade civil via CCS. Ter ali a oportunidade de dialogar com a casa, com os representantes que foram eleitos, não estou falando do Márcio, do Carlinho, do Filipinho, ou do Dino, ou de qualquer outro deputado. É todo aquele que queira discutir segurança pública. Os conselhos irem até lá, colocarem as suas demandas, provocarem esses representantes. Isso não pode ficar parado. Então essa deveria ser uma pauta fundamental que a Alerj precisa botar para frente para falar. Conselhos, bimestralmente vocês têm que vir aqui, venham, se quiser, vocês serão convidados, porque tem um espaço aqui para que vocês possam falar, cobrar. Como é que eu vou negar, rapaz, um espaço de fala para os conselhos? Então, se tem esse projeto, que eu sei que tem, ele precisa ser colocado para frente. E aí eu volto aqui falando que a estrutura do Conselho em Nova Iguaçu tem lá, é uma estrutura até que eu acho que precisa ser completada por mais gente, de divulgação, câmaras temáticas, né? A gente precisa fazer isso nesse próximo mandato. Um mandato esse onde eu não vou concorrer na cabeça de chapa, mas temos um grupo trabalhando e entregando de forma voluntária trabalho, então isso é um outro capítulo da discussão. Como funciona isso? Vai ter uma eleição? Como é que funciona isso? Vai ter uma eleição, as chapas são inscritas desde que cumpram ali os requisitos que o decreto pede. Isso para o Conselho Comunitário? Isso para o Conselho Comunitário. E aí, com o Conselho formatado,
nós vamos para reeleição do Consperge. Aí que já é um outro momento. Que é um outro momento. Então, nesse primeiro momento é CCS ativo, funcionando, tendo reunião em todos os meses do ano. Tivemos aí um delay somente no período de eleição, porque tinha gente querendo se aproveitar do conselho, isso não vai acontecer enquanto eu estiver lá. Entregando essas reuniões a todo tempo, entregando as atas, cumprindo tudo. A gente vai ter um grupo que participou de todas as reuniões, e se tiver um outro grupo que tenha participado do quórum mínimo para poder inscrever chapa, vai ser muito bem-vindo, e vamos para a discussão, para ver quem tem mais trabalho para entregar ali. Quiser compor, enfim. Aí é uma construção futura. Nossa parte a gente está fazendo. E aí, com esta chapa feita, a gente precisa ver no que deixou de entregar, no que falhou, no que acertou. O que foi bom continua, o que não foi, modelar para poder entregar para a sociedade, e aí tentar, insisto, o reencaminhamento, a recomposição ali no Consperge, que eu acho também que é um golaço. Acho que a Baixada conseguiu, deixando claro que não representamos só a Baixada nesse assento que é de todos os conselhos. É uma cadeira, são 3 ali, mas no meu caso, uma cadeira que está responsável ali por absorver demandas de todos os conselhos do Estado. Então, você conselheiro, você presidente, que acha que de repente está afastado, só chamar no WhatsApp, eu estou no grupo principal lá. A gente não está com tempo aqui para fofoca ou vaidade. Eu estou lá para representar, desde que eu seja demandado, desde que eu seja cobrado, e também com condições de, tá bom, Jaime, você fala que quer ser demandado e quer ser cobrado, o que você já apresentou lá? Vou ter a maior satisfação em colocar à disposição o conselho, o Consperge. Ele é um conselho de segurança pública e defesa social. Bate muito no que nós falamos aqui no primeiro bloco. Não adianta pensar só no papel de polícia. Como é que a questão econômica está interferindo na questão de segurança pública? Como é que a geração de emprego e renda afeta a essa questão de segurança pública? Como é que as outras políticas de assistência social, de educação, afetam aqui? Então, a defesa social vai nessa batida. Eu não sou um conselheiro só de segurança pública, mas também de segurança pública lá dentro do Consperge, apto e à disposição para levar toda e qualquer demanda que nos provoque. Não é favor, não estou aqui privilegiando ninguém. A Baixada consegue esse assento muito no esforço de cada amigo e amiga aqui da Baixada. Que compõe 13 municípios isso, né? E para compor esse espaço, que a Baixada entende que não é... E nunca teve também, né? É isso, nunca teve. Vez, então, assim, é algo histórico, porque senão a gente fica ali reportado a quem tem mais áreas, que é a região do centro, que tem... N conselhos para votar, então eles se votavam entre si, e de fato tem outras dinâmicas. A gente precisa ter essa clareza aqui. O problema, existem problemas que são multiterritoriais ali, eles vão estar afetando o centro, vão estar afetando Nova Iguaçu. Agora, enquanto tem gente discutindo barulho, que é um problema, né, perturbação de sossego, que é um problema, eu tô aqui discutindo a expansão da facção A ou B, da milícia X ou Y. Então, pera lá, né? Enquanto em outros territórios do estado, o cara tá lá com 2 homicídios em 6 meses, eu tô aqui batendo X homicídios, tô discutindo isso. São realidades distintas, né? Entenda, Isaac. Cirúrgica, né? Entenda, porque a gente não pode ter aqui espaço para distorção. A dor do outro não é menor que a minha. Eu estou dizendo que são realidades distintas. Vai dar mais importância ao camarada do território onde estão matando 40 pessoas do que onde está matando 4? Não, não é isso. Temos que dar importância e atenção a todos. O que eu quis dizer aqui, e que fique claro, é que nós temos um estado onde ainda existem territórios, e que bom por isso, onde a situação não está tão ruim. O território A não está tão ruim quanto o território B. E isso não quer dizer que o território A tenha que ter menos atenção. E no Estado brasileiro... Política pública num todo, né? Isso, pô. E no Estado brasileiro, a realidade do Rio de Janeiro não é a realidade do Acre. A realidade do Rio de Janeiro não é a realidade de Santa Catarina. Então, os governos precisam ter aqui a autoridade para deliberar a sua segurança pública, pô. Eu sei como é que tá aqui. Não é o camarada de Brasília
ou de Santa Catarina, ou do Tocantins, que vai saber como é que tá aqui no Rio. E esse tipo de abordagem ao tema que você traz agora, ele é tão importante, que muitas das vezes eu já cansei de presenciar, e você também que nos assiste com certeza já presenciou. Ah, os governantes não fazem nada. Ah, os governos não fazem nada. Gente, olha só, não é por aí. Não é por aí. Sem querer defender A ou B, falando de sociedade civil organizada, é inegável a gente falar sobre as ações do governador Cláudio Castro. É inegável. É inegável a gente falar das ações da Assembleia Legislativa. É inegável. Por quê? Se existe o governo do Estado, se existe o Instituto de Segurança Pública, se existe a Alerj, que faz o trabalho enquanto governo eleito democraticamente para representar a sociedade, que tem um canal para usar e não o utiliza, a culpa não são desses entes, desses órgãos, desses poderes, desses pilares. A culpa é do povo que não participa, não preenche esses espaços e não sabe cobrar. Então, vamos ser aqui bem imparciais para a gente compreender que se o governador, se o presidente da Alerj, se o Tribunal de Justiça, se o Ministério Público, se os órgãos estão integrados e fazem a parte deles enquanto poder constituído e democraticamente eleito, grande parte deles, é porque a nossa sociedade não está cumprindo o seu ato de cidadão. Inclusive, tá? Eu quero aqui deixar registrado que o Conselho ele iniciou em 1999 com o café comunitário, e logo após isso vieram diversos decretos e secretarias que faziam trabalhos, e me permito dizer secretarias porque existia a Secretaria de Segurança, que foi destituída no governo anterior, que era do governador Wilson Witzel, e retornou agora com o governador Cláudio Castro, que trouxe novamente o CONSPES para tratar desses assuntos institucionais, porque segurança pública é muito amplo. E tratando-se de Alerj, e tratando-se de Conselho de Segurança, a gente não pode deixar de citar aqui, legisladores que lutam pela sociedade e pela sociedade civil organizada, quando a gente fala de conselheiro. Exemplo, o deputado Márcio Galberto, o deputado Marcelo Dino, que foi autor da Lei 10.332, que constitui o Dia do Conselheiro Comunitário de Segurança, que já existe desde 1999. Gente, vocês acham que isso surgiu assim do nada? Não. Se você não pegar um projeto e uma ideia como essa e levar para esses representantes, não vai sair do papel. Por isso, dada a importância da sua participação. Pode para muitos parecer um simples detalhe, mas para aqueles que vão chegar lá na frente e estudar a história do nosso Brasil, a história do nosso Estado, vai fazer grande diferença. Porque teve um legislador que, no exercício das suas funções, além de evidenciar, destacando um dia que entrou para a história, também tem legislador que de ofício trabalha e faz o seu trabalho como tem que ser feito em favor da sociedade. A sociedade é que não está cobrando como deve, nos espaços que lhe é devido, nos espaços que lhe são legalmente constituídos. Então vamos refletir sobre isso. Essa provocação ela é muito justa, porque nós temos assim um povo muito amedrontado, em parte. Ele pode estar com todos essas ferramentas na mão dele. É isso. A gente tem um povo muito amedrontado, em parte. Um povo muito omisso. Deixa que eu deixo. Votei no fulano, deixa que ele resolve lá para mim. E você tem uma grande maioria ávida por soluções que passam lá por maior policiamento ou por esse cuidado maior aí da zeladoria pública, da reforma dessas leis, mas que de repente não sabe onde buscar. O cara tá cansado, sabe, Isaac? Ele tá, desde 99 eu tô buscando e eu não vejo nada mudar. Não é que você não veja nada mudar, os tempos são outros, alguma coisa melhora, só que piora também na mesma proporção. Ou você acha que o Estado vai investir o que está investindo em tecnologia agora, em material humano, em esforço político? Eu tenho N reservas ao governador, N, né? Prometer que vai pagar e atualizar a Polícia Civil, ele prometer, ninguém cobrou a ele, e ele não fazer, tá errado. Seguir por uma linha de atuação
que ele está vendo que está equivocada, em detrimento a outra, ele está errado. Agora, eu não posso dizer aqui que não é um governo que não investe em segurança pública. Tem investido. Mas são visões... Está preocupado. São visões cirúrgicas. Como você bem disse. Jesus Cristo não agradou todo mundo. Jesus Cristo não agradou a todos. E ficou como exemplo de amor e perseverança. Infelizmente, a gente não consegue levar, porque nós estamos aqui fazendo um papel educacional. É isso. Quais dos senhores conhecem o ISP? O Instituto de Segurança Pública, ele está ali, entre as suas obrigações, pegar o boletim de ocorrência que muita gente demoniza e não faz, e isso atrapalha na produção de dados, isso atrapalha em enxergar a mancha criminal, pegar, por exemplo, esses boletins, parametrizar, filtrar aquelas informações e saber onde está bom e está ruim. Qual é o tipo de delito que cresce e o qual que diminui. Quais são as áreas mais graves do Estado e quais são as mais tranquilas. Então, você tem o INSP, você tem lá o CONSPERJ, onde você tem envolvido N situações, N instituições, melhor dizendo, 3 voluntários de sociedade civil. Você tem a conselheira que representa lá para a região central. Quem é? Que é a professora Maria João. Você tem a Elizabeth, que é advogada de ofício. E de qual? Da região serrana ali, Teresópolis. Ah, sim. Teresópolis ou Petrópolis? Teresópolis, salvo engano. E você? E eu tô aqui, Baixada Fluminense. Baixada. E os 3, eles são dessas regiões, mas estão ali para falar sobre os conselhos, todos os conselhos. O que for afeto à segurança pública e defesa social, são esses 3, através desse monte de conselhos que estão formados aí no Estado, que vão levar para lá e vão discutir. E, de novo, vão conseguir tudo? Não vão conseguir tudo, mas vão levar. Vão conseguir alguma coisa, de fato, vão conseguir, que vai refletir aqui na ponta. O nosso povo, ele, por falta de conhecimento, e eu sempre bato nessa tecla porque eu sou muito a favor da educação, né? Tanto que minha frase de impacto é a seguinte: a segurança começa pela educação. Essa é uma frase minha. E eu costumo muito debater esse tipo de assunto porque a gente pega pontos isolados em qualquer segmento, tá? Que exista seres humanos, porque eu sou falho, você é falho, Claro. Nós somos seres humanos. E evidencia isso como se um todo não prestasse. Não é por aí. Falhas acontecem, nós somos seres humanos, nós vamos errar porque nós estamos tentando. Agora, você que não pratica a sua cidadania, você que não compreende, não sabe por onde começar, o Isaac traz neste podcast, Isaac falando com você, esse canal de informação. Procure o conselho em Nova Iguaçu. Procure entender, porque a tecnologia, as mídias sociais, ela aproximou a informação de todos. Vamos parar de perder tempo com mensagens instantâneas ou mensagens que não contribuem. Quer usar como entretenimento? Utiliza. Naquele momento que você está num domingo em casa, não tem um jogo legal, ou de repente não tem lá aquela programação legal, você, vou dar uma olhada ali. Mas procura compreender a sociedade que você convive. Hoje, olha o nível de conversa que nós tivemos aqui. É isso, não é para ser um cara chato que vai achar que vai mudar o mundo num estalo, não. É participar. Quando você sai da bolha, da indignação, de achar que tá tudo ruim e começa a participar, seja do Conselho de Segurança, seja do Conselho de Saúde, seja envolvendo os teus vizinhos ali através da Associação de Moradores, quando você participa, para além de ser um pagador de imposto, aí não tenha dúvida que a coisa vai andar. Por exemplo, vou fazer uma provocação aqui que vai ter gente chateada comigo. Você sabe em quem você votou na última eleição? Já me vai falar de voto de novo, mas estava falando de segurança pública. A gente elege uma turma na esfera federal, municipal. Não, a gente tá falando de democracia. Tá coberto de razão, a gente tá falando de democracia. A gente elege essa turma para nos representar lá. É complicado, a gente tenta evitar esse segmento, mas ele acaba seguindo para essa linha. Não tem como evitar, irmão. Isso, não Você vai tem. discutir tudo. A quem nós demos voto, eles são os primeiros a discutirem isso lá. Então a pergunta que fica é, você sabe em quem votou? Jaime, eu sei. Um checklist positivo para você. Você cobra esse mandato porque o que você deu foi uma procuração para essa pessoa te representar. Então, você acompanha esse mandato, você contribui com esse mandato. Se você faz isso e essa pessoa te representa, continue votando nela. Se você tem lá uma pessoa que está usando o mandato para fazer negócio, que não participa dessa vida social, que está alheio às coisas que são aqui afetas à sociedade, escolha outro para votar. Só não deixe de votar. Porque se você não votar,
um grupo organizado vai continuar votando, e aí parabéns. A gente vai ter lá gente com muito dinheiro, gente pensando em outras coisas que não no bem-estar social. Não tem como não falar conselheiro de segurança ou conselheiro de qualquer coisa. Ele pode ser crítico de política partidária, isso eu concordo. Agora, de sentar com quem está legitimamente eleito, goste você ou não, lá na ponta, sentar e falar, eu preciso disso para minha comunidade. Enquanto conselheiro, eu preciso disso para esse grupo de conselheiros, para discussão de segurança pública. Estar alheio a isso não faz o menor sentido para a proposta de discussão social que a gente traz para cá. E é muito louvável você apresentar isso, é muito louvável, porque não é da cultura brasileira ela acompanhar a sua história política. Não, não é. Da mesma forma que por esses embates a gente acaba não dando o destaque positivo àqueles que trabalham. Faz todo sentido. É como eu te disse aqui, qual dos nossos legisladores estão discutindo essa questão de segurança pública de acordo com a nossa realidade aqui? Não é uma realidade de flores, de carinho, mas também não é uma realidade que vá chancelar qualquer tipo de abuso do Estado. A gente consegue ter um meio termo, sabe, Isaac? Parece que quando você está falando pró-polícia, endurecimento das leis, cobrando isso, você é a favor do policial, carrasco, opressor e tal. Não é nada disso. Nós somos a favor da democracia, nós somos a favor da lei, nós somos a favor da Constituição, nós somos a favor da legalidade, como todos os representantes que nós estamos aqui. É isso. Agora, é complicado a gente parar para pensar em fatos isolados para generalizar. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu acho que foi ontem ou anteontem. A sociedade está doente, eu costumo dizer isso. É isso. A sociedade está doente. Ontem ou anteontem, colocaram um policial morto dentro de um carro e jogaram o cara ladeira abaixo. E vocês viram essas imagens. Você acha isso normal? Gente, é confuso. Esse cenário de guerra, onde o polícia não pode operar, baseado numa DPF feita em gabinete por alguém que não sabe a realidade do Rio de Janeiro. Né? Um monte de gente foi lá, impetrou a ação e quem chancela não vive essa realidade aqui. Brasil. É da democracia ter alguém que vai colocar uma DPF que o Estado vai aceitar? Ótimo. Eu acho que quando você limita a ação policial, você lamentavelmente está abrindo brecha para aumento de território e de ações dos marginais, e sejam eles aí da facção A, B ou C ou da milícia. É isso, é disso que a gente está falando. E aí você discute essa DPF 635, você é a favor, você é contra, você cobra do teu legislador que você votou para que ele tenha segurança pública na pauta e faça ali uma cobrança para o endurecimento das leis. Jaime, mas isso é federal, tá bom, você votou num deputado federal, tá bom, o seu deputado estadual tem alguém na esfera federal para cobrar. Se isso não for uma agenda pública, esquece, senhores, esquece, porque você vai prender num momento e o camarada sai da delegacia antes do policial que o prendeu. Você tem uma estrutura hoje que em algum momento sacrifica quem está sendo vitimizado. Isaac, poxa, o nosso IML lá em Nova Iguaçu, que é o segundo em atendimento do Estado, até outro dia, deu 8 da noite, não pode atender mais ninguém. Nossa. Porque em caso de flagrante, você tem que pegar a pessoa que foi vítima e trazer aqui para o centro do Rio. Isso é um absurdo. E aí você discute isso com quem? É dentro do Consperge, é com os nossos políticos. Opa, pera lá. Eu estou trazendo dados técnicos aqui, não é uma vontade minha. De novo, eu não acordei de manhã, vou defender Nova Iguaçu, vou fazer um lobby aqui. Não é. O IML de Nova Iguaçu atende ali a região toda, então não é só de Nova Iguaçu que eu estou falando. Insisto, é o segundo maior do estado. É muita demanda. E aí, como é que você... 8 da noite, uma vítima de estupro, tem que levar para lá para fazer o corpo de delito. Ora, não tem profissional. Desloca essa pessoa e essa viatura lá para o Afrânio Peixoto, centro do Rio, para poder atender essa pessoa. A pessoa é revitimizada. A pergunta agora que não quer calar com essa sua informação. Você que está assistindo o nosso quadro hoje, você acha isso justo com você que trabalha com sacrifício, paga os seus impostos e vive essa realidade? Vamos parar para pensar sobre isso. Essa é só uma provocação. Sim, é muito importante a gente trazer sobre esse tipo de assunto, porque quando você discute a DPF, muita gente não conhece o que é a DPF. A DPF é a arguição do direito
e de preceitos fundamentais que constitucionalmente existe. É uma ferramenta a ser seguida para garantias e direitos fundamentais. Que no nosso caso, no Rio de Janeiro, é a 635 em vigor, que está sendo discutida tanto no Supremo Tribunal, como também com os governos do nosso estado. Eu digo governos porque eu falo entre chefe de executivo e legislativo. Então, são correntes que estão ali representando a você, que os colocaram democraticamente lá. O nosso tipo de objetivo aqui não é dizer que A ou B, volto a repetir, está certo ou está errado. Nosso objetivo aqui é esclarecer a você que tem o poder de cidadão de mudar toda essa história, esse cenário. Porque essas informações que você acaba de trazer aqui, Jaime, elas são informações importantíssimas. Não saiu da sua cabeça, não saiu da minha. Isso. Porém, você que não conhece, como vai mudar essa história? E eu posso fazer só um adendo aqui. A DPF 635, ela não é de toda ruim não, tá? Porque ela, inclusive, nas entrelinhas dela lá, ela vai cobrar investimento em segurança. E detalhe, para que ela esteja em pleno funcionamento, em plena formalidade, nós precisamos cumprir regramentos que estão no nosso ordenamento jurídico. E todos cumprem. Todos cumprem. E quando acontece um determinado fato isolado, é utilizado como se não prestasse. É isso. É muito complicado. Esse discurso preguiçoso, para que a gente possa partir para o próximo bloco, esse discurso preguiçoso de que todo policial é ruim, o policial sai de casa para matar a população negra e pobre da periferia. Porra, pelo amor de Deus, cara. Assim, se você tem uma minoria de agentes do Estado que acordam com esta vontade, esses caras não são policiais, eles são marginais e devem ser tratados como tal. Além de não serem policiais, não são seres humanos. É isso. Porque ninguém sai de casa... Eu acredito que, com toda sinceridade, ninguém sai de casa dizendo assim, hoje eu vou praticar maldade. Vou escolher um camarada aqui... Quem é ruim é ruim. É isso. Quem é do bem é do bem. Não existe outro. Na minha opinião, é cada um no seu quadrado. E se for de luz, é de luz. E se for de escuridão, é de escuridão. Você vai botar, tem que aceitar isso. Você vai botar no mesmo balaio. O camarada que usa a carteira dele funcional, a farda, enfim, para, como você disse, fugir do regramento. Vai botar no mesmo balaio esse cara do que o cara que acorda cedo, que cumpre direitinho ali as funções dele, que está defendendo a sociedade. Não. Esse discurso é um discurso preguiçoso e perigoso, muito cômodo para quem não quer enxergar amplo e já tem uma linha de discussão. Então vem aqui morar na comunidade para você ver como é ruim. Você fala isso pro camarada que está no teu território tomando conta dele aí, porque é ele que impede a oferta de direitos para você, a garantia de direitos aí. Se o caminhão do lixo não entra, não é porque a polícia entra aí não. O caminhão do lixo não entra, não tem aula, ou o posto de saúde não está funcionando quando tem operação, é porque você tem alguém aí que toma esses direitos seus todos os dias. Todo dia esse camarada tá ali cerceando o teu direito, cerceando a tua condição de cidadão. E nós falamos aqui, para ficar bem claro, que o direito de ir e vir é um buraco que atrapalha uma empresa chegar. A gente tá aqui falando de área deflagrada, não. A gente tá falando aqui de crime organizado, não. A gente tá falando aqui de um direito que muitas das vezes não é exercido em favor da população. Infelizmente, meu amigo Jaime, nossa conversa é uma conversa que não tem fim. Nós vamos te aguardar aqui num próximo momento. Vamos nessa força. É uma provocação. Sim. Hoje aqui foi... Isso aí. Foi só o início. É isso. É uma pílula, uma dose homeopática, como foi dito aqui. Isso. A gente começa a conversa. Vamos começar a trazer temas de bem-estar social e temas polêmicos para a gente fazer com que a população acorde. Verdade. Tá? Por favor, suas considerações, porque nós vamos, num próximo momento, te trazer para cá para tratar de um assunto um pouco mais complexo e, de repente, desdobrar esses assuntos que nós iniciamos. Boa. Eu quero agradecer o espaço. Eu insisto que esse assento primeiro no CCS, ele é para servir a população. A gente não tem aqui, como você disse, não ganha nada. Já está preocupado com a reunião de dezembro, fez a de novembro, tem uma semana e meia atrás, para poder garantir o espaço de fala, de compartilhamento de informações,
A população precisa sentir aquele ambiente como um ambiente, opa, tô aqui para falar. Tenho voz. Tenho voz. Para elogiar, criticar. Exatamente. Aqui não tem só a mão que bate afaga e vice-versa. Então, olha, Jaime, eu quero criticar isso, acho que tua conduta não está certa na condução do conselho. A gente está aqui para ouvir e aprender. O que for absurdo, eu vou refutar. O que não fizer sentido, eu vou refutar. Sempre com muita educação e sempre proporcional. Se me tratar bem, se tratar com educação, vai receber isso. Se vier com um discurso ofensivo, com outros fins, tal, vai receber, porque aqui a gente não tem sangue de barata também. Então a gente está aqui para trabalhar para a população no CCS e para trabalhar nos conselhos. Eu rogo aos senhores. Aqui não tem... É um bumbum sentado naquela cadeira, na verdade são 3, mas nós precisamos que os conselhos comunitários demandem, cobrem, acompanhem. Vocês nos colocaram lá e vocês precisam falar, olha, eu não me sinto representado por isso aqui. Isso já é relacionado com os pés. Com os pés. Você não se sente representado? Tem cumprido o seu papel ou tem atravessado o samba? Prefere falar com um político A, B ou C e não fala com quem está te representando no Conspés? Prefere não falar com ninguém porque ficou aí com uma dor de cotovelo, de repente queria ter sido eleito, de repente acha que o Conspés não atende em nada? Tem que falar, gente, para que a gente possa melhorar esse processo e possa estar representando vocês lá. Lugar de fala, disposição para falar e para levar as demandas e cobrar, isso aí não falta. Vocês têm 3 pessoas lá, que, se Deus quiser, em algum momento vão ser ampliados para 7, cada RISP vai ter a sua vez e voz, é o que a gente defende, mas não adianta cada RISP ter vez e voz e não saber o que cobrar e o que pelo pedir. Amor de Deus, não faz o menor sentido. E a gente tem que ficar aqui, eu desafio cada um dos senhores e senhoras aqui a, se quiser inverter a lógica, Jaime, o que você tem levado para lá? Chamando um café que tá tudo guardado aqui. Eu consigo botar todas as pautas que a gente tem discutido e que passam, obviamente, por discutir a fundamentação de cada CCS, o cuidado e o carinho com que cada CCS precisa ser tratado, mas passa por discussão sobre recursos humanos das polícias, defesa social, que é o nosso caminho também, garantia de boas condições de trabalho para os nossos policiais. Já fui chamado de sindicalista, não tem problema nenhum. A gente vai cobrar, por exemplo, que a lei que fala que a blindagem de viatura tem que ser total e não parcial. O que nós temos aí hoje são viaturas semi-blindadas. E não são em todos os batalhões, nem na sua totalidade. Semi-blindado já é melhor do que sem blindagem nenhuma. Mas o que a lei fala é de blindagem total. A gente consegue? A gente não consegue? O Estado consegue garantir isso? Aí vai daquela questão que nós falamos aqui no primeiro bloco. Não é a minha casa, não é o meu querer. É o que a coisa pública pode oferecer. A gente vai avançando. Isso aí é uma conversa para muito tempo ainda a ser discutido. Super à disposição. Muito obrigado pelo espaço, Isaac. Fica despreocupado, está de portas abertas a você, a qualquer conselheiro e a você que tenha qualquer tipo de tema para evidenciar e trazer para compartilhar com a sociedade. Isaac falando com você, hoje teve a honra de ter aqui o professor Jaime, que discutiu o tema segurança pública e seus impactos na sociedade, que nós observamos foram muito proveitosos e são dos diversos assuntos a serem tratados e alguns abordados aqui em favor de você que nos assiste e nos acompanha. Até o próximo. Isaac falando com você. Um abraço.